Olá! E na saleta de leitura de hoje eu trago um livro que me prendeu do início ao fim, embora ele tenha chegado às minhas mãos bastante defasado em relação à época de sua publicação e seja hoje uma ironia, como se pode ver no título, que é O Afeganistão depois do Talibã, da jornalista Adriana Carranca, editora Civilização Brasileira. A grande ironia é que hoje o Talibã está de volta, né, e não temos esse Afeganistão depois do Talibã. O interessante é que ela vai contar a história de 11 pessoas relacionadas ao Afeganistão depois do 11 de setembro. Na introdução, ela faz traz várias informações, nos situa historicamente, e entre essas informações, por exemplo, ela nos diz o que é a jihad, né? Quem eram os jihadistas. Então ela diz que eram filhos de refugiados do regime soviético, criados e treinados para a jihad nas madraças, escolas religiosas do Paquistão, e que esses filhos dos refugiados preencheram rapidamente o vácuo deixado no governo central com a promessa de restabelecer a ordem e garantir a segurança da população. Apoiados pelo povo, os então desconhecidos talibãs assumiram o controle do país em 1996, instaurando o Emirado Islâmico do Afeganistão. Depois ela vai nos falar rapidamente sobre Bin Laden e sobre a Al-Qaeda, por ele fundada, cuja palavra significa a base em árabe. Ela nos dá uma série de outras informações, também sobre os Estados Unidos e digamos assim, a culpa ou o que os Estados Unidos teve a ver com toda essa situação, né? Bom, aí ela entra então nas 11 histórias que ela vai contar de pessoas afegãs ou não, mas que estão no Afeganistão depois do 11 de setembro. Dessas 11 histórias, só uma não resulta de uma entrevista feita diretamente com a pessoa principal da história, porque a pessoa não concedia entrevistas e ela então escreve ali a partir de informações que ela tem de cidadãos afegãos. O interessante é que, mais do que uma informação jornalística, a escrita dela é muito bonita, é quase uma escrita literária, e cada capítulo termina com uma espécie de gancho para o capítulo seguinte. Assim, o primeiro capítulo se chama Fatema a Herdeira e conta a história de uma herdeira da família real, de antes da presença dos talibãs, que está de volta então a Cabul e que faz uma comparação entre a vida no Afeganistão e o Cabul da sua mocidade e o que ela então encontra agora. Quando terminamos esse primeiro capítulo, nós lemos o seguinte no último parágrafo. Deixe-me achar aqui o último parágrafo. Diz assim: para onde tinham fugido Osama Bin Laden e os árabes da Al-Qaeda sob proteção do temido mulá Abdul Salam Roquette. E o capítulo 2 chama-se Mulá Abdul, o Talibã. Então aqui nós temos uma entrevista fantástica com um dos líderes do Talibã, e essa entrevista termina quando este mulá Abdul se refere a Mohammad Kazim Farhin, o primeiro vice-presidente, que nas rodas mais próximas à cúpula do poder se diz
que é, na verdade, quem comanda o país. Este Marechal Farrinho, senhor da guerra, que é o terceiro capítulo, é a única pessoa a quem a jornalista Adriana Carranca não conseguiu entrevistar. Mas as informações são muito interessantes também. Depois nós temos Massuda, a candidata, uma mulher que se candidata a presidente do então Afeganistão liberto, né? As pressões que ela sofre e o porquê que ela se candidata. E o que acontece com ela. No final do capítulo da Massuda, diz assim, nada mudou para as mulheres afegãs, então chega um determinado momento em que elas só querem morrer. Um dia jogam diesel no corpo e acendem um fósforo. Só consigo salvar 3% delas, disse-me o médico afegão Arif Ariakarril, em uma visita ao centro, inaugurado no maior hospital público do Afeganistão, o Istiqlal. Foi onde a dona de casa varrida acordou 4 dias depois de se tornar estatística da guerra no Afeganistão, ao passar na hora errada, perto da casa de Massuda, em Micro Rayon. Aí nós temos o capítulo Varrida, a viúva. Esse capítulo é seguido por Alberto Estrangeiro, que é um cidadão fantástico. Ele é um italiano fisioterapeuta que está no Afeganistão e escolhe ficar lá para tratar de todos os feridos na guerra e daqueles que continuam se ferindo nas minas terrestres que ainda estão lá e que continuam a causar problemas aos moradores. Este capítulo dá sequência a um outro dedicado a um repórter afegão que é considerado infiel pelos afegãos por sua proximidade com jornalistas estrangeiros. E então esse repórter ele é sequestrado e aqui consta que o sequestro dele dá início à primeira negociação de troca de terroristas por prisioneiros. Temos então aqui o que acontece com ele e em seguida nós temos Miguel, o mensageiro de Deus, que é algo assim inacreditável. É a história de um brasileiro, uma espécie de pastor que, estando aqui no Brasil, lê no céu uma mensagem de Deus, mostrando para ele, como se fosse num mapa aberto no céu, o lugar onde Deus queria que ele fosse para ensinar, pregar o cristianismo. Ele chega em casa, abre o mapa e descobre que o lugar é justamente o Afeganistão. E lá ele está com a sua esposa e com seus filhos, falando de Cristo, convertendo afegãos naquela confusão toda. E a jornalista então nos traz aqui a entrevista com ele. Depois da entrevista com ele, nós temos não sei se diz Sayed ou Said, que é um refugiado que sai do Afeganistão e vem para o Brasil e está em São Paulo, mais precisamente no Brás. E então a repórter conversa com ele sobre como era a vida dele no Afeganistão, por que ele saiu, por que ele escolheu o Brasil, como ele chegou em São Paulo, o que ele faz para viver. Depois que nós temos esse refugiado, né, o Said, nós temos então o livreiro de Cabul, que é o Shah, que é esse livreiro que é retratado no livro Livreiro de Cabul. E nessa entrevista ele conta para a jornalista como é que chegou até ele, quem escreveu o livro,
e por que ele não gostou desse livro e que se sentiu afrontado, de tal forma que isso levou a escrever o livro Eu Sou o Livreiro de Cabul. E a última pessoa que ela entrevista é uma jovem, uma menina, uma mulher, e a história dessa mulher digamos assim, é inacreditável num país absolutamente machista e com todas as questões religiosas, que é Sadaf, a lutadora. É impressionante, ela é uma moça que luta boxe e representa o Afeganistão. E apresentada essa história dela, vem então um pós-fácil, 11 de setembro, 10 anos depois. Apesar de, como eu já disse, defasado historicamente, porque nós temos novamente os talibãs lá, as informações são preciosíssimas. O horror do regime é algo assim que salta de cada página. E a leitura é importante para que cada vez mais nós nos convençamos de que é preciso aceitar as pessoas com as suas culturas, com as suas diferenças e não querer impor a elas aquilo que nós cremos que é o certo, como fizeram os talibãs na época e como provavelmente farão novamente. Então, é imperdível. O Afeganistão, depois do Talibã, da autoria de Adriana Carranca, editora Civilização Brasileira. Boa leitura e boa reflexão.